Como permanecer firme nessa caminhada cristã? O tema da mensagem é como permanecer firme nesta caminhada cristã. E é baseado em 2 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Esperarei. 2 Timóteo, há uma carta de Paulo, direcionado ao jovem Timóteo, que tinha sido lançado no ministério, um garoto ainda com 18, 19 anos, e agora então, Paulo coloca esse desafio a ele de pastorear a igreja, e ele então começa a dar uma orientação para Timóteo, para que Timóteo não viesse enfraquecer em meio às lutas, em meio aos ataques, em meio às tentações, ainda sendo um jovem, e nós sabemos que o jovem é muito atacado, é muito bombardeado nos dias de hoje. Então Paulo, então, como um grande discipulador que era, ele começa então a ministrar, a vida do jovem Timóteo, para que ele então permaneça firme e possa então completar a sua carreira, combatendo o bom combate. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. A minha versão pode estar um pouco diferente da sua, é a King James, mas o significado é o mesmo. Diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. E lá no versículo 15 desse mesmo capítulo ainda diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus de graça, em nome santo do Senhor Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, que o Teu Espírito venha trazer a revelação desta palavra, que o Teu Espírito, Senhor, meu Deus, venha trazer, meu Pai, direção, venha fortalecê-lo, Senhor, venha trazer a Tua provisão, Senhor. O Senhor conhece, meu Pai, dos desafios que teremos pela manhã, o amanhã, dos desafios que teremos essa semana, Senhor, e nós precisamos de Ti, meu Pai, porque sem Ti, Senhor, nós não conseguiremos, mas quando o Senhor está em nós, sabemos, meu Deus, que somos mais que vencedor, sabemos, meu Deus, que o inimigo não tem poder sobre nós, sabemos, meu Deus, ó Pai Celestial, que a vitória é nossa, Senhor, porque o Senhor é conosco, meu Deus, em o nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos em um mundo que quando nós falamos que a decisão, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida para o Senhor, para que Ele seja o nosso dono, para que Ele venha nos conduzir, nos direcionar, nos guiar pelos caminhos que Ele quer que andemos, quando nós decidimos por Jesus, resolvemos fazer a vontade do Pai e não a nossa, manifestar os desejos do Pai e não a nossa, sabemos que é uma decisão muito difícil, sabemos que é um caminho de sofrimento sim, é um caminho de renúncia, é um caminho, é um caminho que muitas vezes vamos derramar muitas lágrimas, mas é um caminho que vai valer a pena, amém? Amém? É um caminho que vai valer a pena. É um caminho que eu quero te dizer que as lágrimas presentes que você derrama,
que você tem derramado não se compara ao momento de glória que há de vir na eternidade, e que nós vamos passar muito mais tempo na eternidade do que nós passamos aqui. Amém, queridos? Então, abra o teu coração, porque nós queremos, pelo Espírito Santo de Deus, falar sobre alguns princípios que devemos adotar para que realmente possamos estar firmes nesta caminhada. Essa mensagem está sendo gravada, vai ser colocada, no Face, no YouTube. Você pode estar ouvindo ela ou indicando para alguém. Também, se você quiser futuramente os CDs dessas mensagens para estar abençoando a vida de outras pessoas, você dê seu nome para o Michel e nós vamos tentar começar a gravar e a reproduzir, para que você possa estar também abençoando a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Então, queridos, nós precisamos de alguns princípios. Nada na vida é por acaso. Põe uma coisa na sua cabeça e no seu coração: você sempre vai ter que pagar o preço por alguma coisa. Ou você vai pagar o preço, para ter uma caminhada de sucesso, uma caminhada vitoriosa cristã, ou você vai pagar o preço por você não dar o valor necessário a esses princípios. Mas sempre um preço tem que ser pago. Ou você paga o preço por algo, ou você vai pagar o preço. Ou você paga o preço, por exemplo, para se dedicar ao estudo, o jovem, ou você vai pagar o preço por não ter estudado. Mas nesta vida, sempre você vai pagar o preço. Sempre você vai ter que pagar o preço. Então eu quero te encorajar, querido, que você preste muita atenção. Aqui estão alguns segredos que eu adotei na minha vida, em momentos difíceis, em momentos, queridos. Eu lembro uma vez que quando a Cidinha ainda estava grávida do meu primeiro filho, eu estava numa situação tão difícil, e eu tinha que trabalhar por R$5 e dois litros, limpando o carro. Eu limpava até hoje. Alguém fala: pastor, mas como o teu carro está sujo? Acho que eu peguei trauma de limpar carro, Pois era R$5 e 2 litros de leite. Eu trabalhava ali, e eu tive que, muitas vezes, falando de Jesus. Lembro que um dos meus cunhados montou uma olaria. O Pedrinho está aqui, lembra dessa olaria? E nós fomos trabalhar lá no tal do Rio do Peixe. Só tinha energia elétrica dentro da olaria. Na casa onde nós ficávamos, não tinha. E comida, quando nós íamos na segunda, na terça-feira, a minha sogra fazia aquelas marmitas gostosas, mas quando era na quinta, na quarta já tinha acabado. Eu lembro uma vez que eu achei um pezinho de tomate do mato, parecia que eu estava comendo filé mignon, O arroz quem fazia era o tio do Pedro. Misericórdia, eu acho que ele lavava a mão dele dentro da água do arroz. Não tinha quem comesse, Mas momentos muito difíceis, mas eu nunca deixei de praticar esses princípios que eu quero compartilhar com você. À noite tinha um cara de Conchas, ele até ri, e ele era sonâmbulo, e ele começava lá a andar de moto à noite dentro da casa, e o pessoal ficava todo ali, e ali não tinha o que fazer. Quando chegava a noite, eu reunia com uma Bíblia, uma vela para ler a Bíblia, e aí eles tinham que me ouvir a pregar, e eles falavam assim: mas como é que você consegue? Você pagando aluguel, meu filho o Elton tinha nascido, eu estava com 1 mês, eu desempregado, Deixei a Cidinha ali, Saltinho, e fui para lá e ficava a semana toda. E muitas vezes, quando chegava, via trabalhar nesse Lava Rápido, que era tudo que eu tinha, para ganhar R$5 e 2 litros de leite. Momentos difíceis na minha vida, momentos que parecia que jamais ia passar, momentos que eu olhava para o lado,
Meu casamento, porque a crise financeira, ele abala qualquer casamento. O meu casamento abalado. Mas uma coisa eu sabia, só não podia perder a minha fé. Só não podia perder as minhas convicções. Eu sabia de quem era comigo. Eu não sabia quanto tempo aquilo ia perdurar, eu não sabia quanto tempo aquilo ia durar, mas uma coisa eu sabia, que se eu fosse fiel no momento da prova, se eu fosse fiel no momento da tribulação, a glória de Deus certamente ia se manifestar na minha vida. E eu não sou especial. Vai ser assim também na sua vida, vai ser também assim na sua vida, na sua família. O inimigo muitas vezes ele blefa, o inimigo muitas vezes ele fala que esse é o teu fim, que esse é o teu destino. O inimigo muitas vezes fala que o médico não pode fazer mais nada. Mas quando você tem um temor a Deus, o inimigo não pode resistir o que Deus tem para fazer sobre a sua vida. Amém, queridos? Então nós vamos compartilhar alguns princípios para que você possa permanecer fiel. Princípios que eu luto, princípios que eu tenho o meu discipulador, e ele me encoraja muitas vezes. Há momentos que a gente é tentado a enfraquecer. Eu lembro quarta-feira mesmo, né? Acabou o Tadeu, o Rodrigo chegou aqui, depois vou dar a notícia, falou: meu pastor, eu estou fazendo uma fé, mas parece que o Senhor não está nessa fé. E eu falei: é verdade, filho. Existem alguns motivos por eu estar fazendo assim, mas na verdade, a ansiedade está tomando tanta conta de mim. Ele falou: meu pastor, fique tranquilo, porque o Deus que nós servimos é o Deus que faz aquilo que é impossível se tornar possível. Amém, queridos? E na sexta-feira nós podemos comprovar isso, né? Na sexta-feira, por 5 horas da tarde, eu recebi o telefonema e a boa notícia veio. E eu fiquei tão feliz e saí compartilhando com algumas pessoas, mas hoje, depois, no final, eu vou estar compartilhando com vocês daquilo que Deus faz. O primeiro princípio é entender o que é graça. Quando você olha, Paulo falando a Timóteo, no versículo 1, ele diz: fortaleceste-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele fala assim: Timóteo, você vai passar momentos difíceis, você vai ter momentos que parece que você está sozinho, parece que a tua família não vai estar por perto, parece que os teus amigos não te compreendem, parece que o teu líder não entende o problema que você está passando. Mas Timóteo, quando você estiver se sentindo sozinho e abandonado, quando você não puder falar comigo, Timóteo, não tinha celular naquele tempo, não tinha internet, não tinha Face, não tinha essas coisas de hoje. Ele falou assim: então, Timóteo, você tem que se fortalecer sozinho. E a única forma de você se fortalecer é fortalecer na graça que é em Jesus. Então eu preciso entender o que é graça. Graça é um favor imerecido. Graça é mediante ao reconhecimento por aquilo que Jesus fez, e não pelo seu mérito. O problema é que muitas vezes nós achamos que nós temos mérito, nós achamos que Deus nos abençoa pelo nosso mérito, nós achamos que Deus é obrigado a pelejar por nós por conta do nosso mérito. Queridos, se tem alguém aqui que reconhece que não merecia estar com esse microfone na mão, que não merecia ter uma igreja tão maravilhosa quanto essa que o Senhor tem me confiado, que é vocês. Se tem alguém aqui que reconhece que por não tenho mérito algum de estar à frente, sou eu. Eu entendo que é graça. Sempre na minha vida foi assim. Quando eu cheguei na comunidade de restauração, que tinha ali uma igreja na época de quase 400, 500, depois fomos parar em quase 1000, onde eu tinha 700 pessoas debaixo de mim. Mas quando eu cheguei ali, eu sentava no último banco. Eu ia uma vez por mês à igreja.
quando Deus me chama para trabalhar em tempo integral. A primeira vez que eu preguei, a primeira vez que eu subi no púlpito, o grupo de intercessão subiu atrás para tirar, porque ali era lugar santo e ninguém, não era qualquer um que podia subir. Eu falei, calma, eu vou pregar. Ah, é você? Mas quem é você? Mas quem é você? Maria Helena foi no acampamento naquele dia e depois perguntaram, quem era aquele homem, de onde que era aquele pastor, de que lugar que ele veio? Porque houve cura, naquela época, naquele dia, uma pessoa que estava paralítica, uma pessoa que estava numa cadeira de rodas, se levantou e começou a andar dentro daquele templo. Quem era ele? Quem era? Era a graça de Deus, era a graça. Ninguém me conhecia, ninguém sabia. Queridos, não é por mérito algum, não é por mérito algum. Então quando eu fui trabalhar integral, aquelas pessoas que eram ao lado do pastor começavam a me boicotar, porque quem era eu que nunca fiz nada, e de repente chega alguém que nunca fez nada, e o Senhor coloca em tempo integral, e o Senhor coloca ele para cuidar, para implantar uma nova visão, um camarada que malemar sabe falar, que o vocabulário dele não é tão bom assim, mas não é por mérito. Uma igreja só de granfino, nem carro eu tinha. Quantas vezes chegar na minha casa 1h da manhã, que acabava o culto, 10h30, e eu com 2 filhos, o Hélito e a Joyce, quantas vezes eles com febre, tomando aquele vento no terminal da Paulicéia, quantas vezes, foram 2 anos, mas não é por mérito, é pela graça de Deus. É um favor imerecido. E muitas vezes quando você acha, você é crente, você acha que você é merecedor das coisas, é aí que o diabo te pega, é aí que o inimigo ganha força, porque você sabe que você não é tão bom assim, e quando as coisas começam a acontecer, então você começa a murmurar contra Deus, porque você acha que você é merecedor. Em outras palavras, você está falando, Deus, o Senhor é injusto comigo. O Senhor é injusto comigo, o Senhor não é Deus, o Senhor diz que provê, mas não provê, o Senhor diz que me abençoa, mas eu não sou abençoado, o Senhor diz que não faz acepção de pessoas, mas eu estou sendo tratado de forma diferente dos outros. Sabe qual é o segredo, querido? É você entender a graça, é você entender a ser grato a Deus pela tua vida, grato a Deus por aquilo que Ele tem tido. Você tem dado graças a Deus por essa graça. A tua salvação não é por obra, justamente para você não se ensoberbecer. A tua salvação não é por aquilo que você faz, justamente para você não achar que é melhor do que os outros. Nós não somos melhor do que ninguém, simplesmente entendemos o favor de Cristo. Entendemos o que Jesus fez naquela cruz, entendemos a salvação, entendemos que nós estávamos separados de Deus, e não havia o que fizéssemos para voltar para a presença de Deus, somente um justo, morrendo por nós que somos injustos. Esse foi o preço do resgate. Quando você consegue entender isso, a pergunta que eu fazia no início de conversão era: como posso eu deixar de amar alguém que me ama tanto? Como posso eu deixar de anunciar as grandezas deste homem que me amou ao ponto de se entregar, abrir mão da glória, abrir mão da sua vida por mim? Como posso eu deixar de ser grato a essa pessoa? E quando o diabo então estende os dedos para me acusar, quando eu erro, quando eu falho, porque eu sou humano, e o diabo fala: está vendo que pastor que você é, com essas atitudes, como é que você... Eu olho para o diabo e falo assim: diabo, não é pelas minhas atitudes, não é pelo meu mérito, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz. E é por isso que eu sou livre de toda condenação, porque aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação alguma. Se você está em Cristo Jesus, aplauda o Senhor, aleluia. Uma outra coisa
Ele chega e fala para Timóteo: Timóteo, aquilo que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim que possa igualmente discipular aos outros, que possa ensinar o outro. O discipulado, ele está na Bíblia, ele está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Queridos, nenhum de nós é uma ilha, nenhum de nós conseguimos viver uma vida vitoriosa na caminhada cristã sozinho. É necessário ter pessoas que estejam ao nosso lado, pessoas fiéis a Deus primeiramente, porque quando a pessoa é fiel a Deus, é comprometida com Deus, ela não vive para agradar a homens, ela vive para agradar a Deus. Então, quando eu estou tendo atitudes que ferem a santidade de Deus, que ferem o caráter de Deus, essa pessoa vai falar: Leandro, olha, essa tua atitude está ferindo a santidade de Deus, porque ela não quer me agradar, ela não quer passar as mãos sobre a minha cabeça. O que ela quer, que o sonho de Deus seja representado, e a igreja tem essa responsabilidade de manifestar a vontade de Deus ao mundo. Então, uma coisa que você deve fazer é se dispor para repassar aquilo que você tem aprendido, para repassar essa mensagem, para ensinar outras pessoas que estão sem esperança neste mundo, que estão perdidos. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus fala assim: uma comida eu já comi. A comida fala de sustentação. A comida, uma pessoa que não se alimenta, ela fica fraca, ela morre, ela fica doente. A comida, a boa alimentação, ela é essencial para a nossa saúde. E para que nós tenhamos saúde espiritual, você tem que alimentar-se da palavra de Deus. E ele diz assim: então passe isso adiante. Uma comida eu já comi, a minha comida, aquilo que me faz forte, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você discipule, é que você faça discípulos, é que você invista na vida de outros, é que você cuide de pessoas, é que você invista na obra para resgatar novas vidas. Essa é a vontade do Pai, essa é a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, quando você é participante no reino de Deus, você tem uma identidade cristã, você se vê forte, você se vê comprometido com o reino, com a igreja local, com as pessoas, e então o diabo não tem do que te acusar. Queridos, não fique se engordando somente espiritualmente. Ajude outras pessoas a vencer. Você é um vencedor. Você está aqui. Você é um vencedor, mas tem outras pessoas que não têm tido a mesma força que você. Tem outras pessoas que não conseguem vencer os desafios. Pessoas que estão em crise financeira e por isso querem acabar com o seu casamento, querem acabar com a sua vida. Pessoas que tenta consolo na bebida. Queridos, quantas pessoas estão se destruindo, quantas pessoas estão se destruindo por conta dessas coisas, e você tem uma palavra de esperança. E é interessante que quando você ensina a outro, você relembra de tudo aquilo que você ouviu, e você vai ficando cada vez mais fortalecido. Quando você conversa com uma pessoa que passou por um centro de recuperação, o 13º passo é ele sempre investir na vida de outro, para que ele sempre esteja se relembrando de todos os princípios que ele ouviu durante aqueles anos de recuperação. O melhor meio de aprendizagem é a repetição. Quando você está repetindo, quando você está passando para o outro, você está ali absorvendo cada vez mais aquilo que você aprendeu. Saia da sua zona de conforto. Cumpra a vontade de Deus. Faça discípulos de todas as nações. O que você tem feito com a sua vida? O
que você tem feito nos momentos vagos? Você tem manifestado a vontade de Deus ou você tem extravasado a sua vontade? Você tem manifestado, você tem procurado agradar a Deus ou você tem procurado se agradar através da soberba, através da vanglória, através de se achar que é o tal? Muitas pessoas buscam essa valorização através do sucesso profissional, através da riqueza. E quando você faz isso, você erra o alvo. Queridos, é hora de nós refletirmos sobre as nossas vidas. Como é que você está na sua caminhada cristã? Você se sente fraco? Você se sente perdido? Você se sente abandonado? Você tem conseguido entender o que é a graça? Você tem se disposto para ensinar outros? Porque quando você ensina outro, você tem que cuidar para que você não caia na sua própria condenação. Como está a sua vida? Uma outra coisa que Paulo fala para Timóteo: tenha uma mentalidade de soldado, tenha a mente de Cristo, tendo a consciência de que você está numa guerra, você não está num parque de diversão. Muitos acham que ser cristão é estar num parque de diversão. Não que eu tenha nada contra a diversão, eu gosto de praia, gosto de piscina, eu gosto de tobogã, eu gosto, toboar, eu gosto de aventura, eu gosto. Mas você tem que entender que você está numa guerra. Você tem que entender que o inimigo, ele quer te destruir. Você tem que entender que o inimigo quer te detonar. E se você anda, um soldado que está em guerra, ele tem que estar atento. Ele não sabe se ele vai pisar em campo minado. Ele não vai saber se tem alguém ali disfarçado para ali lhe dar um tiro. Ele nem sabe se, quando ele levanta pela manhã, ele nem sabe quem está na guerra, se à noite vai dormir. E essa é a nossa vida. Eu tenho que ter a mentalidade de um soldado. A Bíblia diz assim: vigiai e orai para que não entre em tentação. Você está sendo tentado? Você está sendo muito tentado? A palavra de Deus diz: vigiai e orai para que não entre em tentação. Você tem reconhecido a sua fragilidade? Você tem reconhecido aonde você tem ido? Se você não está se expondo ao inimigo, você jovem, aonde você tem ido se divertir? Com quem você tem ido? Você tem tido a consciência de que você está numa guerra? Ou você pensa que o inimigo está de braço cruzado? Toma cuidado, toma cuidado. E o Senhor nos revela. Tem muitas pessoas que têm brincado, tem muitas pessoas que aqui se disfarçam, mas lá fora querem se nivelar com os outros jovens, querem fazer o que os outros jovens fazem, e acha que ninguém está vendo, aqui o pastor não está vendo, aqui meus pais não estão vendo. Ei, além de Deus, existe um inimigo que está te vendo, e ele está dando corda para você se enforcar. Toma cuidado com o teu namoro. A moda é ficar. Essa é uma moda do inferno, do capeta. E quem fica está fazendo a vontade do capeta. Aprenda a ter compromisso. Aprenda a ter compromisso. Fortifica-se no Senhor, na palavra dEle, na vontade dEle, porque senão você estará vulnerável. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você tenha um caminho de sucesso. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer que aonde você colocar suas mãos prospere. O Senhor quer que aonde você colocar os seus pés, ali Ele lhe entregue por herança. Mas para isso você tem que ter a mente de um soldado. Você tem que ter a mente de Cristo. Você está numa guerra. Querido, Jesus está voltando. Ah, tanto tempo já ouço falar nisso, mas nunca esteve tão perto quanto hoje. O cristiano, ele vai um dia estar contando o testemunho dele. O cristiano é um milagre. O cristiano, os médicos falavam que ele estava com gases, que ele estava com azia,
que ele estava com má digestão. E na insistência dele, hoje ele estava me contando que pegou os laudos. E ele via ali na ressonância, a veia ia, sumia, depois aparecia de novo. 99% de uma das veias principais entupida. Ele podia não estar aqui. Os médicos falam que ele é um milagre. Você pode aplaudir ao Senhor por este milagre? Você é como a neblina. A neblina, quando é de madrugada, você não consegue enxergar um palmo. Mas daqui a pouco ela se dissipa. Você é como essa neblina. Você é como a flor que pela manhã está linda, perfumada e maravilhosa, mas à tarde está seca. Como está a sua vida? Você não sabe quando vai ser o seu último suspiro. Aonde você estará quando der o último suspiro? O que você estará fazendo quando você der o seu último suspiro? Você tem tido essa consciência? Porque se você tem tido essa consciência, você não vai em qualquer lugar, você não anda com qualquer pessoa, você não faz qualquer coisa. Só que a consciência sua é que você vai voltar como um dia qualquer. E amanhã é um novo dia. Mas existirá um dia na sua vida que será o último. E eu estou cansado de ver jovens, crianças, não existe idade. Não existe idade. Porque a nossa vida não se limita a essa terra. A nossa vida é uma vida eterna. Ou com Deus, ou separado de Deus. Eram esses os segredos que Paulo dava para que Timóteo tivesse uma vida de agradar, uma vida vitoriosa. Nós lemos também em 2 Timóteo 2,15, procura-te apresentar a Deus como obreiro, que não tem que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Você tem procurado agradar a Deus? Não é agradar os homens. Não é agradar os homens, é a coisa mais fácil que tem. É só você falar o que eles querem ouvir, é só você dar o que eles precisam, é só você bajular. Mas não é a homens que você foi chamado a agradar. Procura te agradar a Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, como aquele que faz a obra sem se envergonhar. Como é que você está fazendo a obra? Você que toca, você que canta, você tem andado em santidade. Você que ministra no departamento infantil, você que prega, como é que você tem feito a obra? Como é que você tem feito a obra? Você tem andado em santidade quando ninguém te vê? Queridos, pelo menos essa consciência. Se você não quer ter uma vida santa, uma vida comprometida, é só você e Deus. Mas lembre, sempre alguém está ali. Deus e o diabo sempre está presente em todos os momentos da sua vida. Quando ninguém te vê, Deus e o diabo estão ali te vendo. Temos que ter consciência. Aí você não sabe porque a sua vida não vai. Aí você não sabe porque a sua vida não decola. Aí você murmura contra Deus porque esse é o objetivo do diabo. E não é Deus que não está te abençoando, é o diabo que está roubando a tua bênção, é o diabo que está te punindo, é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O que você está fazendo? Aí você perde o seu emprego, você não entende porquê. Aí você não sabe porquê, você trabalha, você ganha, mas é como se colocar num saco furado. E aí você fala, será se Deus me ama mesmo? Ou olha, por que está acontecendo? Por quê? Porque você tem uma vida de duplicidade. E aí chega a hora que o diabo fala, rapaz, você não dá conta de ser crente não.
é melhor você parar de uma vez por todas. E aí você para, e quando você para, você está falando: Senhor diabo, o Senhor é o meu Senhor, você é o dono da minha vida, eu estou lhe obedecendo, eu estou fazendo exatamente o que você está falando. E aí não tem mais jeito, meu irmão. E aí é como o cão que vem comer o seu próprio vômito. Me perdoe de falar isso, se você não jantou, mas quando você vem jogar alimento para fora, é porque aquele alimento está estragado e ele sai fermentado. Se antes de fermentar ele já fez mal, imagine agora o cão comer aquele alimento fermentado. E aquele que conheceu a graça e volta a comer as coisas que o mundo oferece, é como esse cão que come o seu próprio vômito. Queridos, eu preciso pegar essas verdades porque eu te amo. Eu preciso pegar essa verdade, jovem, porque eu quero que os sonhos de Deus realizem-se na sua vida. Porque eu quero que as bênçãos do Senhor venham sobre você. O que você está fazendo? Aonde você está indo? Que lugar que você tem estado? Algumas armadilhas que o inimigo usa para te embaraçar. Nós vimos nesse texto que nenhum soldado que está alistado à guerra deve se embaraçar com as coisas do sistema deste mundo. Veja algumas artimanhas que o inimigo usa. Primeiro, a cobiça. O que é a cobiça? Cobiça é a busca constante da satisfação de nosso ego à custa de Deus ou de homem. Eu busco a Deus somente porque eu quero ser abençoado, você entende? Porque eu quero estar numa posição de liderança, porque eu quero estar numa posição onde todos me vejam. O que eu quero é subir no escalão da empresa, ainda que eu nem venha ser remunerado, mas para que eu esteja numa atitude aonde todos possam ver o meu ego. E essas pessoas usam Deus ou o homem para satisfazer o seu ego, para que tenha pessoas dependentes dele, porque aí ele se acha realizado. Ele quer as melhores roupas, ele quer as melhores comidas, não somente para satisfazer, mas ele quer falar por onde ele anda, ele quer menosprezar, ele quer assim como diz, se projetar em cima dessas coisas. Queridos, isso é a cobiça, é uma extrema preocupação com aquilo que o nosso ego deseja, satisfação ou gratificação dos desejos da carne. Eu quero mostrar que tudo aquilo que eu quero fazer, eu faço, que eu tenho as meninas mais belas, que eu tenho um corpo mais belo, então eu exponho a minha sensualidade, a sua sensualidade, tudo para satisfazer o ego, tudo para atrair atenção para si. Isto é pecado, e o inimigo ele usa isso, e você fica no Face, você fica nessas coisas, vendendo a sua imagem, porque você vê, olha quantas pessoas me admiram, afofando o ego. Isso é um passo para a sua queda. Você não entende que é o diabo dando corda para você. Você faz de tudo para chamar a atenção dos homens. Você usa aquelas roupas mais provocativas, porque você se sente bem quando passa. Os homens olham. A sua satisfação é você ver os homens parecendo um ventilador quando você passa. Fica que nem esse ventilador, para lá e para cá te olhando. E você então afofa o seu ego. Só que numa dessa você pode cair. E você não vê que é o inimigo agindo na sua vida. Você começa a malhar, não para ter uma saúde física,
mas eu quero ficar bombadão. Mete logo uma tatu bem aqui nos músculos. E aí? Cobiça. Não tem nada a ver, não dá nada não. Todo mundo faz. Isso é cobiça, isso é o dicionário fala cobiça. Pois o amor que Deus derrama sobre nós é um amor doador. É um amor que não quer receber, é um amor que dá, que sente prazer em ajudar, que sente prazer em valorizar, que sente prazer em fazer alguém feliz. Esse amor, João 3,16, Deus entregou o seu único filho. Esse é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 5, este amor foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Este amor está dentro de você, só que você precisa exercitar. O mundo fala, pessoas têm que te valorizar. Deus fala, você foi chamado para valorizar as pessoas. Quem está entendendo? Essa é uma das armadilhas que o inimigo usa. Uma outra armadilha é a idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é somente se prostrar diante de imagens e esculturas. Idolatria é um sistema de valores que nós criamos dentro de nós, ao qual nós damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. O poder pode se tornar uma idolatria, o prestígio, o estudo, o dinheiro, os negócios, a religião, a popularidade, o ego, a pornografia. Isso pode se tornar uma idolatria. A satisfação carnal é mais importante do que a busca por Deus. Então, você sabia que muitas prostitutas se prostituem não é por dinheiro? Que muitas prostitutas não tiveram o amor do pai dentro de casa. Pais, valoriza suas filhas. Não teve o reconhecimento do pai dentro de casa. Então, geralmente ela vai e se envolve com o namorado, ela se envolve até mesmo, chega a um casamento, porque acha que então ela vai ser valorizada de forma diferente por aquele namorado ou por aquele marido. Mas chega dentro do casamento, ela tem uma decepção, ela não é valorizada de acordo com como ela queria. Então ela vai para a rua e ela vai se prostituir. E a cada vez que um homem enfia a mão na carteira e dá uma quantia, ela se sente o quê? Valorizada. O problema não é nem a pornografia, não é nem a prostituição, mas é a falta de valorização. Queridos, a igreja tem que fazer a diferença. A criatura anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui, diga aleluia. Deus aguarda pela sua manifestação. Valorize as pessoas, valorize os seus filhos. O dinheiro pode se tornar uma idolatria. O serviço pode se tornar uma idolatria. Você já não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo, porque tudo é o dinheiro. Então Mamon passa a ser o seu senhor. Você já não consegue investir, você não consegue mais investir nem mesmo na casa de Deus, porque você já comprometeu todo o seu salário, você entende? Então se sobrar eu dou, se sobrar eu invisto. Você não sabe que é o inimigo agindo na sua vida. Por isso que muitas vezes você tem uma vida derrotada, você vive de imagem, você anda com um celular iPhone da última qualidade, você usa com as melhores roupas, mas dentro de casa você fica brigando, 5 minutos no banheiro, porque você não tem dinheiro para pagar a luz, você não tem dinheiro para pôr crédito nesse abençoado celular de R$2.000. Isso é idolatria. Isso é idolatria.
Você não tem mais tempo para ler a Bíblia, você não tem mais tempo para orar, sabe por quê? Você não tem mais tempo para dedicar o que você faz na casa de Deus, porque o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, tem tomado o seu tempo, tem se tornado um Deus na sua vida. Você não tem tempo para falar com seu pai, você não tem tempo para conversar com a sua mãe, você não tem tempo para falar com o seu esposo, você não tem tempo para falar com a sua esposa, você não tem tempo para curtir as pessoas que estão à sua volta, que você não sabe até quando você terá. Isso é idolatria. E aí você não sabe, porque na hora do desafio, você entra em crise, será se Deus é comigo? O problema não é que se Deus é contigo, Deus nunca te deixou, Deus sempre te amou. Quantas vezes Ele te socorreu, quantas vezes Ele te sustentou, quantas vezes você achou que não ia conseguir, e Deus veio com a provisão. O problema é que você não tem mais relacionamento com Ele, você não se apercebe, às vezes que Ele te socorreu, às vezes que Ele trouxe provisão, às vezes que Ele trouxe cura na sua vida. Sabe por quê? Idolatria. Idolatria. Você tem que saber, queridos, que Deus está acima de todas as coisas. Você tem que saber que Deus tem um espaço dele. Eu não estou falando que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter celular, que você não pode andar bem vestido. Eu estou falando que isso não deve tomar o lugar de Deus. Isso não deve tomar o lugar de Deus. Pessoas vêm para o culto, essa porcaria ligada. Pessoas estão ministrando e ficam com o Face ligado. Isso é uma falta de respeito com o Espírito Santo de Deus. Aí não sabe, porque a vida não vai para frente. Queridos, Deus quer que você tenha uma vida de sucesso. Deus quer que você tenha uma vida de triunfo. Uma outra estratégia do diabo é a imoralidade. O termo imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais. Pecado sexual não é somente quando você consuma o ato. Pecado sexual é quando as carícias estão avançadas. Pecado sexual é quando você entra num computador, quando ninguém está vendo, e você fica navegando, e fica tendo esses papos. Pecado sexual. Pecado sexual é um namoro que você tem, do vale tudo. Queridos, toma cuidado disso. Deus quer mudar. E outra coisa, para finalizar, os músicos podem vir à frente. E outra coisa é pôr o Senhor à prova. Existe uma moda aí que diz que tem que colocar Deus à prova. E ainda usa um versículo e diz assim, está aqui em Malaquias 3:10, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra original é, quando você faz a sua parte, lá está uma série de coisas que você tem que fazer, então você vai experimentar o que eu farei na tua vida. Mas por Deus à prova, é quando você pede para Ele fazer uma coisa para você, quando você está totalmente fora da vontade dEle. É quando você pede para Ele fazer algo que está fora da vontade dEle. É quando você pede para Ele abençoar você, quando você está com uma vida promíscua, quando você vive achando um erro e criticando todo mundo, quando você se acha melhor do que todos. Isso é por Deus à prova. Isso é você querer que Deus te abençoe, quando você não reconhece a graça dEle pela vida das pessoas. Porque quando você critica outro, você está falando que você merece o que aquela pessoa tem, e que Deus está sendo injusto. Quando você critica outro, é porque você acha que você deveria estar na situação ou na posição que ela está, que Deus está sendo injusto com você. Cuidado. É quando
quando você pede para Ele fazer algo contrário à vontade dEle, ou ao caráter dEle. Você vive no pecado e pede para Deus abençoar. Saiba que Deus tolera o pecado, mas não aprova o pecado. O grande problema é isso. Eu quero terminar com isso. Todo mundo conhece a vida de Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um homem que tinha uma bela reputação dentro de Israel. Era um juiz. Em Israel ele andava na sua reputação. Todos olhavam para Sansão e viam em Sansão uma pessoa exemplar. Mas quando Sansão subia para a terra dos filisteus, que ninguém estava olhando, ele fazia tudo aquilo que ele não podia fazer. Ele tinha uma vida desregada com as filisteias. Quando Deus falou para ele que não era para ele se envolver com outra mulher que não fosse israelita. Ele tocava em animal morto, quando ele não podia tocar em animal morto por ser um nazireu. Ele tomava bebida forte, quando ele não podia tomar bebida forte por ele ser um nazireu. Ele fazia tudo aquilo, mas não dá nada não tem nada a ver. Eu estou aqui na terra dos filisteus, ninguém está vendo, eu só estou ficando. E ele falava, e quando vinha ali os israelitas e amarrava Sansão, teve uma vez que ele acordou e estava todo amarrado, ele estoura aquelas correntes, os portões da cidade estavam fechados. Os portões da cidade não é como essa porta, os portões da cidade era algo enorme. Ele arranca o portão da cidade e ele desce para Gaza. Se você for fazer um estudo geográfico, Gaza ficava como se fosse a Baixada de Santos. Ele desce como de São Paulo a Santos, com os portões da cidade sobre os seus ombros, mostrando a sua força, se gabando da sua força. E cada vez que eles amarravam, Sansão falava, assim como foi das outras vezes, eu farei novamente. Até que chegou um dia, e todo mundo falava, porque cortaram os cabelos de Sansão. O cabelo foi o último requisito que ele quebrou. Ele tinha quebrado todos os princípios. A quebra de princípios é sorrateira. Hoje você quebra um, não dá nada. Depois você quebra outro, não dá nada. E você começa a confundir então a tolerância de Deus para com o pecado com a aprovação pelo seu pecado. Mas vai chegar a hora que o inimigo vai cegar os seus olhos. E se você não se arrepender, ele vai te levar à morte. Foi assim com a vida de Sansão. Um homem que vivia de reputação. Um homem que Israel se mostrava ser perfeito. Mas quando ele estava em lugar que ninguém estava vendo, ele descambava. Deus não quer reputação, Deus quer caráter. Reputação é aquilo que as pessoas pensam que eu sou, por aquilo que eu falo, por aquilo que eu me apresento. Caráter é aquilo que eu sou, quando ninguém está vendo. Queridos, como está a sua vida? Os irmãos vão cantar uma canção, e eu quero que você curva a sua cabeça. É você e Deus, querido. A Bíblia fala que confessamos os nossos pecados para Deus nos perdoar. Mas Deus não quer somente te perdoar, Deus quer te curar. Se você tem cometido essas falhas, se você não tem conseguido vencer sozinho, se você não tem conseguido romper, e por isso a sua vida está descambada, por isso você não consegue mais ter prazer ministerial, você já não consegue ter sucesso, você já não consegue mais vencer, você não consegue mais romper. Eu quero te desafiar, querido. Procure um grupo familiar, procure um discipulador, uma pessoa que vai orar com você, que vai te cobrir espiritualmente, mas confesse.
Confesse o teu pecado a Deus primeiramente para ser perdoado. E confesse o teu pecado a um homem, uma mulher que Deus coloca como você, como o seu discipulador, porque Deus quer te curar, porque Deus quer te sarar, porque Deus quer que você tenha uma vida abençoada, porque Deus quer que você tenha uma vida reta, porque Ele quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer te trazer cura, Ele quer te trazer prosperidade, Ele quer te trazer paz, Ele quer te trazer libertação, Ele quer que a glória dEle se manifeste através da sua vida.